Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é Escola Sem Partido. Comigo no estúdio da TVE está o professor Fernando Pena, doutor em Educação, um dos maiores especialistas do país em ensino de História e também titular na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. Eu agradeço pelo convite. Quando a gente fala do Escola Sem Partido, e é impossível não falar sobre esse assunto sem gerar polêmica, a gente fala de uma tentativa por parte de algumas pessoas de, segundo eles, acabar com a doutrinação ideológica em escolas secundárias, ou ensino secundário, melhor dizendo, e também em universidades públicas. Existe uma teoria, como se fosse uma grande teoria da conspiração, em que professores se preparam para deixar os alunos com um viés marxista. O que é óbvio, quem já passou por universidades públicas, como é o meu caso, não acredita. No meu tempo de curso, na época em que eu fiz o curso de jornalismo, isso foi no fim dos anos 80, começo dos anos 90, não houve nenhum tipo de doutrinação nesse sentido. Posso ser testemunha disso nesse caso específico. Mas, ao mesmo tempo, professor, eu presenciei casos de professores que realmente tentavam impor uma visão de mundo aos alunos. Independente da corrente ideológica vigente, ou seja, eu presenciei, no meu caso como aluno, professores tentando impor um viés ideológico de direita, mas também presenciei professores tentando impor um viés ideológico de esquerda. Então, teoricamente, quando a gente entra em contato com a tese de uma escola sem partido, parece bom. O problema é que a escola sem partido tem um partido. Ou eu estou errado? Então, acho que o primeiro ponto é dizer o seguinte, nem eu, nem você, eu acho que os educadores, de maneira geral, não se negam a discutir os limites éticos da sua profissão. Eu acho que essa é uma discussão que tem que ser conduzida. Quando você, na sua percepção, e outras pessoas narram casos nos quais professores ultrapassaram essa linha, tentaram impor uma visão ou algo assim, isso precisa ser discutido. Mas eu acho que o primeiro ponto para discutir ética docente, no caso dos professores, precisa ser um debate com os professores, que não é o que acontece no caso da Escola Sem Partido. Então a gente parte daqui, acho que é necessário esse debate e precisamos conduzi-lo. Agora vem o outro ponto, o que esse movimento está chamando de doutrinação ideológica? Porque para eles, professores não devem educar, professores não são educadores, esse inclusive é o nome de um livro que eles recomendam. Eles dizem que professores são apenas burocratas. E aí o problema é, eles não estão tentando lidar com esses casos nos quais os professores ultrapassam os limites éticos da sua atuação. Eles estão tentando destruir a dimensão educacional da escola, dizendo que professores não podem mobilizar valores em sala de aula, não podem discutir assuntos atuais. Então esse é o problema. Eu acho que temos que discutir sim a atuação dos professores, com os profissionais da área, mas isso não pode nos levar para uma destruição da dimensão educacional da escola. Porque o que está acontecendo no Brasil atualmente? Muita gente adere a essa proposta, até por conhecer ela superficialmente. Exato. Escuta o nome, a escola sem partido deve ser uma boa ideia, né? A escola não pode ser dominada por um partido A ou B. Só que o que acontece é que essas pessoas, então, vão para cima dos professores das escolas, exigindo que elas deixem de discutir assuntos que, na verdade, são obrigatórios. Vou dar um exemplo. No Brasil, nós temos a Lei 10.639 e 11.645, que tornaram obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, uma das temáticas trabalhadas dentro desse conteúdo obrigatório em todo o currículo, são culturas afro-brasileiras. Alguns pais, então, vão dizer que não querem, vão para a escola, alegar que não querem que seus filhos estudem as religiões de matriz africana como uma manifestação cultural. E aqui é um problema, porque esse é um conteúdo obrigatório, e aí misturando a sua fé pessoal com o estudo de uma temática, tentam proibir a discussão de um conteúdo que é obrigatório, sem respeitar e sem escutar os próprios professores, que são os profissionais. Então, por isso que esse debate tem levado a uma consequência gravíssima, que são professores se autocensurando, deixando de trabalhar algumas temáticas por medo. E os prejudicados, no caso, são os estudantes, que não têm o seu direito de aprender respeitado, deixando de falar sobre temáticas importantes. Na realidade, nós temos uma deficiência grande em relação ao conhecimento dos povos indígenas do Brasil. Eu acho que é isso que a lei tenta corrigir. Perfeito. A lei que o senhor mencionou, bem como em relação aos diferentes povos africanos que chegaram trazidos à força para o Brasil. Perfeito.
Então, acredito que o objetivo seja justamente tentar colocar na perspectiva do aluno quem são essas pessoas. Porque nós acabamos estudando quem são os povos europeus que vieram para cá e tomaram essa terra à força. Mas a gente acaba, e nós somos descendentes desses europeus, tanto eu quanto o senhor aqui falando nesse momento. Mas nós não tentamos ver as outras peças desse tabuleiro, os outros povos que estavam também aqui e que vieram trazidos para cá, como eu já disse, à força, para que a gente possa compreender isso. E realmente esse é um caso emblemático. Tivemos um problema em Ponta Grossa recentemente, com uma apresentação de dança folclórica que alguns pais interpretaram como uma manifestação pró-candomblé. E não era isso. Né? Inclusive, isso gerou uma discussão na Câmara Municipal, enfim, uma situação delicada. O que exatamente o Escola Sem Partido vem preconizando em Brasília? Os defensores dessa ideia querem, por exemplo, retirar Karl Marx dos livros de história? Eles insistem em alguns pontos, né? Por exemplo, um dos pontos de divergência com o novo projeto, foi apresentado um novo projeto agora em 2019, um dos pontos, eles querem 2 pontos novos do projeto, né? O projeto foi apresentado esse ano. O primeiro deles, eles querem permitir que os alunos gravem os professores, independente da autorização dos professores. Esse é um ponto de discordância. Apesar de saber da necessidade de discutir essas práticas, o professor ele é autor da sua aula, ele tem uma autoria daquela aula quando ele dialoga ali com os alunos. Então, por exemplo, imaginar uma sala de aula, qualquer aluno tirando um celular e gravando o professor contra a sua vontade, isso atrapalharia ali aquela dinâmica. Um outro ponto do projeto, eles querem proibir os grêmios de realizar atividades político-partidárias nas escolas. Só que aqui vem de novo o problema central desse debate, que é o que seria político? Que atividade é política e que atividade deixa de ser política? E aqui, dependendo da sua interpretação, você pode, na verdade, proibir qualquer tipo de atividade. Que uma das dimensões desse processo é negar que a escola tem uma dimensão política, só que ela tem, inclusive pela nossa Constituição. Artigo 205, se eu não me engano, ou 204, que fala que os objetivos da educação são preparar para a cidadania, qualificar para o trabalho e o desenvolvimento pleno da pessoa. Esses são os objetivos constitucionais. Então a escola tem uma dimensão política nesse preparo para a cidadania. Só que quando você nega essa dimensão política da escola, você está prejudicando de novo o direito de aprender dos estudantes. Mas esse viés que o senhor coloca agora é um viés multifacetado, ou seja, não se impõe uma única, teoricamente falando, uma única corrente política. Perfeito. As pessoas, os leigos que acabam defendendo a ideia do Escola Sem Partido, defendem justamente que não exista apenas uma corrente, mas que todas as outras sejam estudadas. Isso parece, num primeiro momento, lógico e racional. O que, infelizmente, alguns defensores do Escola Sem Partido, que eu já vi eles dizendo isso, é retirar dos livros de história, por isso que eu perguntei, tudo o que já aconteceu, como, por exemplo, a contribuição de Karl Marx na filosofia e os movimentos que foram gerados a partir disso, como a Revolução Russa. Não dá para retirar isso dos livros de história, isso aconteceu. Né? Pelo menos nisso, o movimento Escola Sem Partido recuou? Aí a gente tem que diferenciar o que é o movimento, que são os projetos de lei, e o que são os defensores. Eles insistem que seria essa perspectiva de apresentar todas as propostas. Só que o que acontece é que eles demonizam algumas temáticas. Uma delas é o marxismo. E o que acontece é que essas pessoas que defendem o projeto, então, vão para cima da escola e exigem que os professores deixem de trabalhar o marxismo. Só que, é como você disse, né? Na história, na sociologia, Marx é um autor importantíssimo. Retirar ele do livro didático, retirar ele desses materiais, seria um equívoco, seria problemático. Só que eles não, esse é o ponto, no projeto isso não está explícito, ele não está dito, olha, queremos tirar o ponto de vista X ou Y. Só que toda a maneira como o movimento vem atuando, o movimento Escola Sem Partido, eles deixam para as pessoas que os seguem, claro, essas posições. Mas eu acho que o ponto central aqui é o seguinte, entender que a liberdade de aprender e a liberdade de ensinar, elas estão em tensão. Como assim? O professor ele não pode coagir o seu aluno para que ele mantenha ou abandone crenças de foro íntimo. Então, se o aluno acredita em um Deus, vários deuses ou nenhum Deus, isso é o problema dele, se ele na escola dialogar com o pensamento científico, que é o foco nas escolas. E aí vem então o outro lado da moeda. O aluno ele não pode deixar de dialogar com outras culturas, outros conteúdos, por conta das suas crenças de foro íntimo. Então, por exemplo, uma outra temática que vem sendo muito atacada, a teoria da evolução. Então, alguns alunos já chegam na escola e questionam professores de ciências.
Ah, não, eu não quero ouvir falar sobre isso porque o homem ele veio, foi Deus que criou o homem. Só que na escola ele pode manter a sua crença pessoal, como ele bem entender. Só que na escola ele tem que ser capaz de dialogar com o pensamento científico. Esse é o papel da escola. Então, reforçar essa importância e reconhecer tanto a importância do pensamento científico quanto o saber profissional dos professores é essencial, inclusive para discutir esses limites éticos da profissão. Até mesmo porque o criacionismo é uma teoria religiosa, não é uma teoria científica. Não é uma teoria científica. Com todo respeito aos criacionistas. Claro. E no foro íntimo e religioso, qualquer um pode defender o criacionismo ou qualquer outra ideia. Agora, na escola, é o espaço de diálogo com o pensamento científico. Todas as formas de conhecimento são bem-vindas, mas ali, independente da sua religião, das suas crenças pessoais, você tem que dialogar com o pensamento científico. Essa é a finalidade da escola. E ninguém pode se negar por conta das suas crenças, de foro íntimo, dos seus valores, os valores aos quais a família do aluno adere. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.